The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tá para sair aí. Do tempo que esse vídeo tá saindo, faltam mais ou menos cerca de 4 dias e eu tô muito ansioso para esse lançamento da franquia. Apesar que infelizmente eu não vou poder jogar esse jogo, até porque o jogo tá custando mais de R$400, não é algo que assim todo mundo tem dinheiro. Apesar de eu ter o Switch e o Breath of the Wild, né, eu posso dizer que infelizmente não vou poder jogar, pelo menos não no lançamento, Tears of the Kingdom. Mas o que eu quero dizer aqui não é sobre o sucesso desse jogo, porque eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores jogos do ano. Vulgo o GOT desse ano, hein? Mas o que eu quero dizer na verdade é como existem diversas semelhanças sobre os Zeldas atuais, tanto o Zelda Breath of the Wild quanto Tears of the Kingdom, com os jogos antigos, os jogos de Nintendo 64. Quer saber como isso realmente pode ter acontecido? Como provavelmente os The Legend of Zeldas do Switch são na verdade um reboot dos The Legend of Zelda de Nintendo 64, fica aí que eu vou te dizer como. Eu sou o Leone e sejam bem-vindos ao meu vídeo. Que tal começarmos falando sobre as semelhanças incríveis de The Legend of Zelda Breath of the Wild com The Legend of Zelda Ocarina of Time? The Legend of Zelda Breath of the Wild foi lançado em 2017. Foi um jogo excepcional que lançou novas coisas para a franquia. Mas a gente tem que lembrar também que houve um jogo que fez exatamente a mesma coisa. E esse jogo foi The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 1998, não só trouxe uma nova mecânica, afinal foi o primeiro jogo da série em 3D, como também foi o jogo que, a partir de então, criava uma nova era para os jogos Zelda. Isso porque foi criado não só novos tipos de mecânica, como também padrões para a série. A partir de então, o Zelda era um novo jogo. Um jogo onde o nível de exploração era aumentado e todos os jogos posteriores seguiriam a mesma fórmula. A fórmula de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Não tem como negar que esse jogo foi um marco e até hoje é um dos melhores jogos de todos os tempos. Entretanto, olhando um pouco mais ao futuro, tivemos um novo marco para a série Zelda, o The Legend of Zelda Breath of the Wild, lançado em 2017. Esse conseguiu repetir o feito do Ocarina of Time, conseguindo mais uma vez reinventar a fórmula Zelda de jogar. Não só com novas mecânicas e novos padrões, mas sim expandindo totalmente todos os pontos em que Ocarina of Time já tinha acertado no passado, que tinha regido a série Zelda a partir de então. Então podemos dizer que Breath of the Wild será o que foi o Ocarina of Time. Ele vai ser agora o padrão da série Zelda. Ele vai ser o jogo em que vai ser todos os próximos jogos baseados. Ele reinventou mais uma vez a série Zelda, assim como o Ocarina fez no passado. Não só de The Legend of Zelda Breath of the Wild e também do Ocarina of Time que a gente pode estar falando aqui. Existe uma dualidade bem interessante também entre o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e o Majora's Mask. Isso porque, para quem não sabe, é muito difícil os The Legend of Zelda acontecer do Link ser o mesmo do jogo anterior. Isso porque, na maioria das vezes, é sempre um Link diferente, uma reencarnação nova do Link. E é raro os momentos onde é o mesmo Link. E em alguns momentos onde isso aconteceu foi justamente no The Legend of Zelda Majora's Mask. Como eu tinha dito, no The Legend of Zelda Majora's Mask a gente teve algo um pouco em comum. Porque como sabemos, o pessoal que já é fã sabe que na maioria das vezes o Link sempre reencarna em outra pessoa. Sempre tem uma reencarnação nova do Link da Princesa Zelda. E bem, no The Legend of Zelda Majora's Mask a gente não teve esse tipo de coisa. Foi o mesmo Link do Ocarina of Time. E o Zelda Tears of the Kingdom vai acontecer exatamente a mesma coisa. O Link do Breath of the Wild vai ser o mesmo Link do Tears of the Kingdom. E não param por aí as semelhanças. Para falar a verdade, tem até bastante semelhanças bem interessantes entre o Tears of the Kingdom e o Majora's Mask. Por exemplo, o Tears of the Kingdom ele parece ser um pouco mais sombrio do que o Zelda Breath of the Wild. Algo que também aconteceu com o Majora's Mask, sendo muito mais sombrio, com uma pegada um pouco mais pesada do que o Ocarina of Time. Sem contar que também esses jogos eles são muito focados nas suas próprias mecânicas, que fogem um pouco das mecânicas normais da série Zelda. Por exemplo, em Majora's Mask nós temos as máscaras, e em Tears of the Kingdom nós vamos ter as máquinas como as mecânicas principais, o que é algo que não é tão comum assim
nas séries normais de Zelda. Portanto, a gente pode ver diversas semelhanças com os seus sucessores. Você que está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like e clicar aqui no sininho para acompanhar todos os nossos vídeos. Justamente por essas semelhanças entre o Tears of the Kingdom e o Majora's Mask, que me ficam algumas dúvidas na cabeça. Não só dúvidas, como também alguns medos. E eu quero compartilhar eles aqui com vocês. Um desses meus medos, com certeza, é acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Majora's Mask, na época que lançou o Nintendo 64. O que aconteceu, na verdade, é que o Majora's Mask, apesar de ser um jogo tão incrível quanto o Ocarina of Time, ele foi deixado meio de lado, como um coadjuvante da época. Justamente por conta que o Ocarina of Time foi o boom inicial, e o Majora's Mask simplesmente seguiu o que o Ocarina of Time já tinha implementado. Talvez aconteça a mesma coisa com Tears of the Kingdom. Eu peço a Deus para que não aconteça isso, até porque eu vejo que o Tears of the Kingdom provavelmente vai ser uma evolução astronômica do que já foi o sucesso do Breath of the Wild. Entretanto, não tem como negar que o boom inicial foi o Breath of the Wild, até porque o pessoal pode até estar falando agora, coisa que realmente acontece, que na realidade o Tears of the Kingdom é uma DLC do Breath of the Wild, simplesmente por ter gráficos parecidos, mecânicas parecidas. Mas apesar de tudo isso, pelo que podemos ver nas gameplays que foram disponibilizadas, até mesmo alguns brasileiros jogaram essas gameplays, né? Podemos ver que o jogo realmente ele puxa muito do que o Breath of the Wild já colocou, já implementou, mas com mecânicas novas, com formas novas de jogo. Entretanto, não tem como negar a incrível semelhança com o seu antecessor. Portanto, o que eu posso dizer é que o meu medo é justamente acontecer isso, que infelizmente é provável que aconteça, mas eu peço a Deus que não. Tears of the Kingdom só tem a ser um dos melhores jogos de todos os tempos, principalmente no quesito Zelda. Entretanto, não tem como negar que, por mais que ele seja esse incrível avanço, ele acaba ficando na sombra do Breath of the Wild. Bem, se realmente os The Legend of Zelda atuais são um reboot ou não dos de Nintendo 64, não tem como negar essas diversas semelhanças. Mas eu não tô aqui para reclamar de nada disso, porque eu particularmente sou um fã dos jogos de Nintendo 64 e um fã da série Zelda. E aquilo, com um novo jogo saindo, eu tô muito ansioso para ver como esse jogo vai ser. E pelo caminho que tá tomando, eu tenho certeza que esses jogos têm só a crescer. Pega sempre um pouquinho da fonte dos antigos, mas é sempre para melhorar. E é isso. Você que gostou do vídeo, peço que novamente se inscreva aqui no canal, que ative o sininho e que dê um like, galera, se você realmente gostou. Eu faço algumas lives, vou começar, para falar a verdade, lá no roxinho, você já deve conhecer. Também tem o meu Twitter e o meu Instagram aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima, galera. Falou!